Estaria na Berlinda o professor Thiago Gomes. O torcedor está insatisfeito. Série A, Série B, Série C do Campeonato Brasileiro. Jogos adiados. Números de Thiago Gomes à frente do Sampaio Corrêa. Estamos iniciando mais um conteúdo. Olá, minha galera, tudo bem? Seja muito bem-vindo, meu amigo, minha amiga, aqui no nosso canal Lécio Costa Narrador. Inscreva-se, acione o sininho para as notificações, seu joinha muito importante aqui para o fortalecimento do canal. Compartilhe, deixe os seus comentários aqui, porque você sabe que a gente valoriza a tua participação. Texto do torcedor indignado, eu fiz uma avaliação do que o torcedor tem falado, uma avaliação dos números do professor Thiago Gomes para a gente apresentar aqui no nosso canal, que está começando. Agradecer aos nossos apoiadores, Mebal Alumínio, fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio, entrada do quadrado próximo ao sinal aqui em São Luís, e também da caninha de ouro, a mais autêntica e saborosa cachaça do Brasil. Torcedor do Sampaio Corrêa está insatisfeito com a exibição do Sampaio Corrêa, sobretudo no jogo com o Fluminense. Aquela velha história, um dia após o outro, né? Diante do Figueirense, o torcedor achou que o Sampaio foi bem, que o Sampaio foi aguerrido, que não teve bola perdida, que lutou até o último minuto, e foi. Porque o Sampaio Corrêa, quando era bem melhor no jogo, e começou indo para cima do Figueirense, pegou o gol. Deu uma vacilada ali, uma falha individual do Evandro, acabou tomando o gol o time do Sampaio. Mas o time do Sampaio Corrêa não aliviou. Teve um momento de instabilidade do jogo, mas assimilou e continuou jogando, indo para cima, partindo, buscando, empurrando o time adversário para o seu próprio campo, com boas atuações do Ferreira, do Pimentinha, mais uma vez. E o time, poxa, chegando, o Adalto entrou muito bem no jogo, foi ali mesmo no campo, daquelas condições, foi para cima buscando o adversário e conseguiu o empate no minuto final. Isso deixou o torcedor do Sampaio Corrêa um tanto quanto, eu diria, satisfeito pelo empenho do time e com aquele sentimento de que dias melhores virão ao Sampaio Corrêa. Veio o jogo do Fluminense, tricolor das Laranjeiras, e o time do Sampaio Corrêa, no primeiro tempo, fez um primeiro tempo horrível, onde o torcedor não gostou da escalação do Sampaio, que veio escalado com 3 zagueiros, ora variando com 5 homens de defesa e marcando atrás da linha da bola o tempo todo. Não conseguiu se criar, porque o Pimentinha, quando pegava na bola 3 jogadores, apareciam sempre 2 na marcação e 1 na sobra, então se tornando difícil aquele ponto positivo que todo mundo já sabe que é o ponto mais agudo do Sampaio Corrêa, que é com o Pimentinha. Mesmo assim, a gente pôde observar que o adversário nutre sim um respeito grande pelo um dos maiores dribladores do Campeonato Brasileiro. De qualquer forma, o time do Sampaio foi muito mal no jogo. E no segundo tempo já voltou até melhor, tentando sair mais para o jogo, já estava perdendo o jogo de 1-0, mas não foi suficiente, ainda tomou o gol num pênalti que alguns torcedores do Sampaio Corrêa dizem que foi um pênalti mandrake. E a minha impressão foi que quando o jogador Fábio Aguiar tocou do jogador, ele já tinha finalizado. Se ele já tinha finalizado, não se configuraria a penalidade. Poderia até, pela imprudência, entendo eu, não sei se estou certo ou errado, dar o cartão para o jogador, poderia ter atingido, né, o atleta mais forte e tal. Mas eu tenho a percepção, e o torcedor também tem, de que quando o Fábio tocou no jogador do Fluminense, ele já tinha finalizado. Bom, o VAR chamou e o entendimento foi que houve a penalidade. No primeiro gol houve aquela mão do Arias, que eles também entenderam que não houve, que a mão foi intencional. E o torcedor do Sampaio Corrêa disse o seguinte: mesmo sabendo da fragilidade do Sampaio de enfrentar um gigante como o Fluminense, o Sampaio foi garfado nos 2 gols, no entendimento do torcedor. Cada um com seu entendimento, né? E aí o Sampaio sai com a derrota de 2-0 para o Fluminense.
torcedor, no frigir dos ovos, no apanhar de tudo, ele não gostou do Sampaio Corrêa. Achou que o time poderia jogar melhor, achou que algumas peças poderiam não ser improvisadas. A bronca do torcedor do Sampaio em cima do técnico Thiago Gomes é o quê? Você encheu o time de laterais, né? Improvisar meias de laterais, tem sido também assim com o Ferreira, tem sido improvisado, às vezes de lateral, quando o professor tenta fazer uma manobra diferente lá no time, de colocar o time mais para frente. Então o torcedor não tem gostado e não gostou diante do Fluminense. E o torcedor mandou o seguinte texto, e aí é que vem a nossa pergunta para você, torcedor, e você é convidado a participar, deixar sua mensagem. Você acha que já é a hora do Sampaio dar uma pressão a mais no treinador, do Sampaio chamar a razão? E depois tem mais ainda, que muitos torcedores também dizem que o Nadson e o Maurício já estão sendo relegados ao último plano, e cita também o Simões, que vinha marcando gols e de repente desapareceu no time do Sampaio. E perdeu até a condição mesmo de 10, que era a sua camisa, hoje ocupada pelo Guilherme Escuro, que chegou recentemente do River do Piauí. Então a pergunta que o torcedor se faz. E eu faço essa pergunta para você. Essa é a hora de uma pressão mais exacerbada? Ou pisa-se um pouquinho aqui no freio, desacelera um pouquinho, tira o pé do acelerador e vamos aguardar mais 8 dias que o professor Thiago tem para desenvolver um trabalho, porque um treinador necessita ter um tempo. Acho que, conferindo a partir deste dia 13, o Sampaio se reapresenta, ou se reapresentou já na tarde de hoje, para quem tiver no seu momento que está acompanhando o nosso conteúdo, mas hoje, nesta sexta-feira, o Sampaio se reapresentou, já trabalhou à tarde nesta sexta-feira, e aí o Sampaio tem esses 8 dias para jogar diante do Tombense lá em Minas Gerais. Espera-se um pouco mais, na sua opinião, ou a pressão tem que acontecer agora, já no nascedor? Não te parece um pouco prematuro, pelos números que o professor Thiago tem, já entrar de sola mesmo e já fazer uma cobrança mais dura em cima do treinador do Sampaio? Vai do entendimento de cada um. O torcedor Felipe, ele nos enviou aqui esse texto, e como o canal ele prima por valorizar ao torcedor, eu estou trazendo esse conteúdo especial. Laércio já deu para o Thiago Gomes. O homem inventa muito e, além de tudo, é medroso, retranqueiro e paneleiro. E isso não é de hoje. A diretoria do Sampaio precisa analisar os últimos jogos. Já estamos há um bom tempo sem vencer. A última contra o Imperatriz na semi do estadual. Ele precisa parar com esse negócio de improvisações, principalmente no setor de meio de campo. Uma insistência com Rafael Luiz, que já mostrou não ter as mínimas condições de jogar naquele setor. Eu, particularmente, não sei se ele joga como meia ou volante. Não marca, não cria, sequer passa da linha de meio de campo. Totalmente nulo. Cadê Gustavo Simões, que vinha jogando bem, fazendo gols e de repente perdeu espaço? Com Adalto no banco e ele coloca só no final. Cadê Maurício, que é 1000 vezes melhor que esse Lucas Lopes, que até agora não mostrou para que veio? Além de tudo, o Sampaio sofre o jogo todo pelo lado dele, lado direito. Cadê Nadson? Foi uma peça muito importante na temporada 2022, sendo o 12º jogador com Condé, substituto imediato de Pimentinha, e o Thiago Gomes sequer leva no banco. Parece perseguição com o mesmo. Fora Thiago Gomes, Felipe Boliviano da Vila Embratel. Então, Felipe, houve uma valorização, claro, nossa, de acordo com o que você escreveu, o seu texto. Por quê? Por que eu trouxe e valorizei um pouquinho? Porque é o entendimento de muitos torcedores. Eu tenho acompanhado redes sociais, acompanhado a movimentação, WhatsApps, grupos, e a gente tem acompanhado muito da insatisfação pela forma de jogo, pelas improvisações que o Thiago tem colocado no Sampaio, pela falta de oportunidade ao Maurício, ao Nadson, por não ter colocado muitos jogadores que chegaram e já estão aí há muito tempo para jogar. Então tudo isso tem deixado o torcedor um tanto quanto apreensivo. E até mesmo nessa falta do Adrian do jogo, mas as informações é que Adrian foi liberado pelo Sampaio Corrêa,
exatamente porque foi pai, e aí teve esse liberatório do Sampaio Corrêa, e não seguiu com a delegação do Sampaio. Mas o professor também havia falado que iria poupar alguns jogadores. Pode ser que ele tenha se enquadrado já e para casar ainda mais nesse sistema. Mas o torcedor tem lá sua razão, né, de fazer as suas cobranças exacerbadas. A nossa pergunta, e a pergunta que eu faço a você, torcedor, já é o momento mesmo de dar essa pressão em cima do treinador do Sampaio Corrêa muito forte? Mesmo com os números apresentados pelo professor Thiago, vamos aos números do professor Thiago. Série C do Campeonato Brasileiro, até aqui 2 jogos, um empate e uma derrota. O empate em casa, obviamente que naquelas condições. Essa aí o torcedor relevou. O que está pesando mais é a exibição muito ruim diante do Fluminense. Copa do Brasil, 3 jogos, nenhuma vitória, 2 empates, uma derrota. Marcou um gol, tomou 3. Maranhense, 15 jogos, 9 vitórias, 4 empates, 2 derrotas. O Sampaio marcou 26 gols, tomou 13. Copa do Nordeste ficou na primeira fase de classificação. Houve um empate, empatou em 2-2 e perdeu nos pênaltis. No total, 21 jogos, 9 vitórias, 8 empates, 4 derrotas, marcou 30 gols, sofreu 21. Esse número aqui ele impacta, ele conta. Porque se você ver aqui pelos números, os números não são ruins do professor. O que impacta mesmo é no que o Sampaio tem apresentado. E isso deixa o torcedor um quanto irritado e chateado. São 21 jogos, 9 vitórias, 8 empates, 4 derrotas somente. O time tem um saldo de gols de 9 gols. São 30 marcados com 21 gols sofridos. Então, são os números do professor Thiago Gomes, do Sampaio Corrêa. Meu entendimento galera, vamos aguardar um pouco mais. O professor tem aí esses 8 dias para trabalhar até encontrar a Tombense pelo Campeonato Brasileiro. É fora de casa, é jogo duro. Mas vamos ver como é que ele vai formatar esse time, vai escalar o time para o jogo diante da Tombense. E aí depois disso, eu acho que depois desse tempo que o treinador precisa para trabalhar, para ajustar as peças, vamos dar tempo ao tempo para a gente fazer a cobrança um pouquinho mais tarde, na minha humilde opinião. Vamos agora apresentar os jogos do fim de semana. Aliás, a Copa do Brasil já apresentamos, então vamos diretamente aqui para os jogos da Série B do Campeonato Brasileiro, da Série A, Série B, vamos lá para a Série A. Aqui na Série A, nós temos Fluminense e Atlético, jogos de amanhã, tá? Aí você vai conferindo os horários. Bragantino e Flamengo, temos Corinthians e Fortaleza, tudo amanhã. No domingo tem Vitória e São Paulo, Atlético Paranaense e Vasco. Teremos Botafogo e Bahia, Cuiabá e Palmeiras. E os jogos adiados, Grêmio, Criciúma, Cruzeiro Internacional, Juventude e Atlético Goianiense, pelo momento que vive lá o estado do Rio Grande do Sul, né? A Série B do Campeonato Brasileiro, apresentando hoje Paysandu e Avaí, Coritiba e Sport. Para amanhã tem Chapecoense e América, tem Vila Nova e Operário. Amanhã também tem Ituano e Novo Horizontino. No domingo vamos ter Brusque e Goiás, Ceará e CRB, Ponte Preta e Amazonas na segunda-feira, Ceará e CRB também na segunda-feira. Segunda-feira tem Santos e Guarani, tem Botafogo e Mirassol. A nossa realidade é a Série C, os jogos da Série C, são Sampaio Corrêa, jogo adiado. Sem data marcada ainda. Confiança e Tombense, sábado, 17 horas, Náutico e Ipiranga no mesmo horário, Ferroviário e Floresta e Ferroviária de Araraquara, 19h30. Teremos São José e Volta Redonda também no mesmo horário. No domingo, no Orlando Scarpelli, Figueirense recebe a Aparecidense, 16h30. Botafogo e Remo no Almeidão, às 16h30. Atlético e Clube ABC, às 19 horas. No domingo, nós não vamos ter nenhum jogo, porque o único jogo era do Sampaio Corrêa com Caxias, já foi adiado, não sabemos qual a data. Londrina e CSA, acontece na segunda-feira, 20 horas, no mesmo horário tem São Bernardo e Ferroviário. Série C. Na Série D, aqui estão. Maranhão e River, 16 horas, jogo que você acompanha aqui no canal Les Costa Narrador, Autos e Motoclube também. 16 horas, hein, galera? Tocantinópolis e Cametá, 17 horas. E na segunda-feira tem Águia Marabá e Fluminense. São jogos que vão marcar a Série D do Campeonato Brasileiro. Portanto, é isso, minha galera, meu torcedor. Inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para as notificações. Seu joinha é muito importante, compartilhe, deixe os seus comentários aqui. Grande abraço a todos, fique com Deus. E amanhã a nossa jornada esportiva começa às 15h30. Fique com Deus, um grande abraço e até lá.